Olá, gente, eu sou Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. Estreando um novo card, nova vinheta, depois de uma grande pausa por causa das eleições, né, de 2024. Esteve bem envolvido com as eleições municipais, eh, e queria saber de vocês, se vocês puderem contar nos comentários, como é que foi a eleição aí para vocês, né? Vocês vivenciaram as eleições, trabalharam nas eleições? E ainda teve pessoal que fez o concurso, né, meus futuros colegas da Justiça Eleitoral fizeram o concurso aí, que teve a prova no dia 8 de dezembro do ano passado, e o resultado está aí para sair em breve, né, o resultado oficial. Espero que tenha dado tudo certo. O pessoal que foi aluno lá do Assinatura Educação Eleitoral, tive uns feedbacks maravilhosos, vocês foram incríveis, e espero vê-los vocês do lado de cá, em breve, né, como servidor, como servidora da Justiça Eleitoral. Depois conta pra mim como é que foi, esse período de eleição que a gente ficou afastado aí nos comentários, tá bom? Eu espero que tenha sido tudo bem. Então, pois bem, gente, o assunto de hoje é a AIME, Ação de Impugnação de Mandato Letivo. A gente vai falar um pouquinho dela, porque ela é a última ação que, o candidato ou a coligação e a federação, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, podem manejar para tentar, coibir o abuso de poder econômico, fraude ou corrupção eleitoral, tá? Então, a ação de impugnação de mandato eletivo, ela está prevista na Constituição, isso mesmo, no artigo 10, perdão, no artigo 14, parágrafo 10 e parágrafo 11, né? Ela é de previsão constitucional, aliás, é a única ação eleitoral de natureza constitucional, tá? E ela está prevista lá no artigo 14, parágrafo 10 e 11. Então, a AIME, ela busca tutelar a normalidade e a legitimidade do pleito e, na verdade, é uma última oportunidade que os legitimados têm para guerrear contra abuso de poder, corrupção e fraude nas eleições. Isso porque ela só pode ser manejada conforme disposição da própria Constituição depois da diplomação dos eleitos, tá? Então só se fala em AIME após a diplomação, tá? Sobre a competência da AIME, a gente tem o seguinte: a competência para processamento e julgamento dessa ação cabe ao juízo competente pela diplomação. Então, nas eleições municipais agora, a gente está vendo muita AIME tramitando nos juízos eleitorais, porque eles são os competentes para a tramitação e também competentes para o julgamento dessas ações eleitorais. Então, nas eleições estaduais e federais, a competência originária do TRE, né, dos TREs respectivos, e na eleição presidencial é o próprio TSE que vai processar e julgar essa ação, tá? A legitimidade para propor a AIME é do MP eleitoral, dos candidatos, dos partidos, das coligações e das federações, tá? Interessante é que o partido que foi coligado na eleição, ele poderá ajuizar a AIME isoladamente. Parece estranho, porque a gente costuma quem trabalha com eleitoral costuma falar que partido coligado, ele só pode funcionar como coligação, né, ele não tem legitimidade para atuar isoladamente, a não ser para ações específicas como aquela para, ele, eh, questionar a própria existência da coligação, né. Então é um caso diferente aqui, porque a coligação, ela vai encerrar junto com a diplomação, né. E poderá ajuizar a arma isoladamente, visto que o processo eleitoral já terá se findado. Então, tecnicamente, não poderia haver esse manejo da arma pela coligação, porque, em tese, ela parou de existir com a diplomação dos eleitos. Mas a jurisprudência do TSE tem admitido, ainda assim, que a coligação ela possa manejar a arma mesmo após a diplomação dos eleitos, tá? Então, a coligação é parte legítima para a propositura da ARME. Lembrando que o marco inicial para a propositura da ARME é a diplomação dos eleitos. É, ao contrário, no entanto, é a solução para a federação, né? Na qual os partidos devem permanecer unidos por no mínimo 4 anos. Então, partido federado, não partido coligado, ele só pode manejar a ARME se ele estiver dentro da federação, né? Por exemplo, a gente tem a federação
do PSDB Cidadania. O Cidadania não pode sozinho manejar uma AIME, né? Ele tem que ser por meio da federação da qual ele faz parte, tá bom? O legitimado passivo é o candidato, seja ele diplomado ou suplente, né? Perdão, diplomado eleito ou suplente, e oportuno salientar que, ante o princípio da indivisibilidade da chapa, o candidato majoritário deve ser alvo da ação juntamente com seu vice ou suplente, no caso de senador. É, em verdade, um litisconsórcio passivo necessário. Este entendimento já é consolidado pelo TSE mediante a da súmula 38 da Corte Superior Eleitoral, tá? Sinalizo ainda que inexiste o litisconsórcio passivo necessário com os partidos e coligações, tá? Esse é o entendimento também da súmula 40 do TSE. Então, o litisconsórcio passivo necessário não existe quando se trata de partidos e coligações, tá? O partido ou a coligação não precisa fazer parte do polo passivo necessariamente, no caso de impugnação a uma candidatura, tá? O prazo para a propositura da ação ele é decadencial e de 15 dias. Isso é a previsão constitucional, tá? Contado da diplomação dos eleitos. No entanto, se o fim do prazo ocorrer em final de semana ou feriado, ele fica prorrogado, apesar de ser um prazo decadencial, ele fica prorrogado até o próximo dia útil seguinte. Essa observação é de extrema importância porque a gente tem um recesso forense que vai do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. E lembrando que o último dia para as diplomações é o dia 19 de dezembro. Então, o prazo começa a correr, em tese, no dia 20 de dezembro, na maioria dos casos, né, quando a diplomação é no último dia. Então, vamos a um exemplo prático. Se a diplomação ocorreu no dia 17 de dezembro, né, a AIME ela deverá ser proposta até o dia 7 de janeiro. Isso porque o prazo derradeiro deverá ser prorrogado até o primeiro dia útil do seguinte. Se a gente constar do dia 17 de dezembro, 15 dias para frente, vai cair no meio do recesso, né? Então, o recesso forense não dá para a pessoa entrar com essa arma no meio do recesso forense. Então, o prazo fica prorrogado, até poder entrar, mas ela só vai ser recebida depois do dia 6 de janeiro, né? Então, ela vai ser prorrogada, o prazo final dela vai ser prorrogado até o dia 7 de janeiro, tá? Então, isso que é importante que a gente saiba. Esse assunto e esse entendimento já é pacífico no TSE e já tem jurisprudência, eu vou até citar uma na descrição do episódio, já está bem consolidado isso, tá bom, gente? Outra coisa importante de se anotar, uma peculiaridade da AIME, é que ela tramitará, de acordo com o artigo 14, parágrafo 11 da Constituição, sempre em segredo de justiça, mas o seu julgamento será público e responderá ao autor se a manusear de forma temerária ou usando a má-fé. Quanto às hipóteses de cabimento, eu já dei alguns spoilers aqui, né? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, tá? A AIME, ela pode ser manejada quando houver fraude, corrupção ou abuso de poder econômico. Vamos começar pela fraude. A pergunta que fica: que fraude é essa que é capaz de fazer com que uma pessoa eleita perca o seu mandato, né? Então tem que ser um caso bem adequado ao caso concreto, né? No entendimento do TSE, expresso inclusive na nova resolução de ilícitos eleitorais, especificamente no artigo 8º, a gente tem que a fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir, confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido político, federação, coligação, candidato, e que possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos. Para o TSE, configura ainda fraude à lei para fins eleitorais a prática de atos com aparência de legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos da norma eleitoral. Perceba, caro ouvinte, que o conceito é relativamente aberto
e pode englobar situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos são afetadas por ações fraudulentas, inclusive a fraude à lei. Eis o gatilho para que tenhamos a fraude à cota de gênero como um dos itens aptos ao manejo da AIME, tá bom? Um ponto importante e que tem se entendido é que é dispensável o elemento subjetivo para a configuração da fraude eleitoral, inclusive no que diz respeito à fraude à cota de gênero, tá? Então, basta o desvirtuamento, né, da, da norma eleitoral, dispensando o elemento subjetivo, aquele dolo, né, que é uma coisa mais difícil de ser provada. Então, basta o desvirtuamento da norma, né, a candidata ali com zero de votos ou pouquíssimos votos, sem campanha, né, já fica aí, de acordo com o TSE, configurada essa fraude aí que pode ensejar a perda do mandato daquelas pessoas eleitas mediante fraude, tá? Não é só fraude à cota de gênero, tá? É fraude no sentido amplo lá, fraude à lei e tal, aqueles tópicos que eu já abordei lá do artigo 8º da resolução de ilícitos. Ou seja, gente, entende-se que não é necessário que o autor da arma comprove o dolo do agente em fraudar, sendo suficiente o desvirtuamento das finalidades eleitorais. Então, aquela candidata que foi convidada, assim, muito entre aspas, né, para ajudar o partido, mas não fez campanha nem para ela mesma, corre o sério risco de ser alvo de uma arma e derrubar toda a chapa de candidatos eleitos, tá? E ainda sofrer uma sanção de inelegibilidade também. Quanto ao elemento corrupção, que tem lá no nosso artigo 14, parágrafo 11, que dá ensejo à propositura da ARME, não devemos nos apegar ao texto normativo, seja ele tanto o artigo 41A da Lei das Eleições, que fala da captação ilícita de sufrágio, né, quanto o artigo 299 do Código Eleitoral, que trata da corrupção eleitoral em si. Aqui o sentido de corrupção ele é mais amplo, de acordo com a doutrina e com a nossa jurisprudência, já, tá? E esse sentido da ação constitucional é garantir a lisura e a normalidade das eleições. O TSE já se manifestou, inclusive, no sentido de que o vocábulo corrupção constitui apenas um gênero, na verdade, apenas não, né? Constitui um gênero de abuso de poder político e deve ser entendido em seu significado coloquial, abrangendo condutas que atentem contra a normalidade e o equilíbrio do pleito. Sobre o abuso de poder econômico apto a ensejar o manejo da arma, a gente tem uma certa controvérsia doutrinária. Alguns doutrinadores apontam como não feliz por parte do legislador constitucional a restrição ao abuso de poder econômico para viabilizar uma AIME, né? E essa corrente entende que o abuso a ser considerado deveria abarcar também o abuso de poder político e também o uso dos meios de comunicação social em um claro paralelismo às ações de impugnação de investigação judiciais eleitorais, que são as AIs, né? Porque derivam quase que exclusivamente do abuso de poder econômico, segundo essa corrente, tá? Essa é a posição do mestre Edson Rezende de Castro e do nosso ícone Rodrigo Lopes Ilho, perdão. O TSE, no entanto, tem adotado uma interpretação mais moderada, né? Considerando que o abuso de poder político ele pode ser configurado como apto a manejar a arma se ele tiver expressão econômica, tá? E essa expressão econômica pode estar configurada quando houver uso indevido ou excessivo de recursos financeiros em prol de uma determinada candidatura, causando assim o desequilíbrio na disputa eleitoral. Bom, gente, quanto ao rito, se você olhar a Constituição, a gente não vai ver que vai ver que não tem nenhum rito previsto lá, né, nem era de se esperar que a Constituição previsse, algum rito para a tramitação da ARME, né. E isso também não tem em lugar nenhum, um rito específico para a ARME. O rito da ARME, ele não é previsto nem na Constituição e nem em lei específica, né, levando o TSE a considerar aplicável o rito da ação de impugnação ao registro de candidatura, a IEC, tá?
que está lá no previsto no artigo 3º ao 6º da Lei Complementar 64 de 90. Então a gente vai ter uma AIME, só que o trâmite dela vai ser semelhante ao rito da AIRC, aplicando apenas subsidiariamente o CPC, tá? Em caso de procedência da AIME, né, deixa eu pontuar um negócio antes. Como eu falei, o prazo é decadencial de 15 dias, né? Aí, a partir da propositura da ação, o juízo eleitoral ou o TRE, o relator no TRE ou no TCE, vai analisar para ver se tem alguma medida liminar a ser tomada, né? Se não houver, ele vai lá determinar a citação dos candidatos envolvidos, né? E essa citação, a pessoa terá até 7 dias para fazer a sua defesa, apresentar a sua defesa, e depois vai seguir o rito da RC, com apresentação de, de audiência, será designada a audiência, se o juízo competente achar necessário, tá? Para que se façam todas as provas convenientes ali para a melhor instrução do processo. Mas eu não vou entrar em mais detalhes, porque isso está previsto na lei, é só seguir os dispositivos lá da Lei Complementar 64 de 90, tá? Não tem muitas dúvidas quanto a isso. Tá, voltando. Em caso de procedência da AIME, a consequência é grave e enseja a cassação do mandato, anulação dos votos obtidos e, como consequência, a inelegibilidade por 8 anos a ser analisada por ocasião do registro de candidatura nos pleitos seguintes, decorrente da aplicação do artigo 1º, a linha D, da Lei Complementar 64 de 90. Ou seja, a, a, o efeito imediato da procedência de uma AIME é a cassação do mandato e a anulação dos votos obtidos, tá? Inelegibilidade não é decorrente diretamente disso, né? Mas a linha D do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90 fala que aqueles que forem condenados por abuso de poder e tal, eles sofrem essa consequência da inelegibilidade por 8 anos a contar daquela eleição, né? Então, isso vai ser ferido na próxima candidatura que essa pessoa pretender concorrer, tá? Não vai ser um efeito direto do julgamento da AIME. Tá bom, gente? Eu acho que era isso que eu queria passar para vocês, tá? A gente tem algumas AIMEs tramitando importantes aí nas eleições de 2024, né? Então, a gente tem que acompanhar como é que elas vão se aprofundar, né? Como vai ser decidido pelos juízes eleitorais primeiro, depois sequencialmente pelo TRE e eventualmente pelo TSE, se chegar alguma lá, né? Para a gente ver como é que vai se consolidar a jurisprudência das cortes eleitorais sobre essas eleições de 2024, né? A tendência é que não mude muita coisa, mas sempre tem alguma novidade, ainda por causa, principalmente, das questões tecnológicas que vão sendo mais apuradas, mais avançadas. Outro dia estava vendo uma decisão que falava que propaganda eleitoral em streaming de música deve ser considerado também para fins de aplicação de multa. É algo que era inimaginável algumas eleições atrás, 2 eleições atrás, por exemplo, né. Então as as tecnologias vão evoluindo e a jurisprudência tem que acompanhar, né. Então vamos acompanhar, essa evolução jurisprudencial sobre as armas nessa eleição, tá bom, gente? Muito obrigado, eu agradeço a audiência de vocês, nosso podcast é um sucesso, e que vocês possam acompanhar a gente nessa segunda temporada, que esse é só o primeiro episódio, vai ter muito convidado bacana aqui pra gente acompanhar, tá bom, gente? Obrigado, fiquem com Deus. Até mais, tchau, tchau.